Você já percebeu que, por mais que limpe sua casa, aquele cheiro de mofo e umidade insiste em voltar? Ou pior, você já encontrou manchas escuras nas paredes, nos armários ou no banheiro e não sabia o que fazer? A umidade e o mofo não são apenas problemas estéticos. Eles podem prejudicar a sua saúde e comprometer a estrutura da sua casa. E se eu te dissesse que existe uma forma de eliminar a umidade e o mofo de maneira eficaz, sem precisar gastar com produtos caros ou reformas complicadas? Hoje eu vou te mostrar métodos simples, naturais e acessíveis para acabar com esse problema de uma vez por todas. Ficar até o final deste vídeo pode fazer toda a diferença na sua casa e na sua saúde, porque além de aprender como remover o mofo, você também vai descobrir como impedir que ele volte, criando um ambiente seco, fresco e seguro para você e sua família. Você entra no seu quarto ou no armário, sente aquele cheiro estranho, olha para o canto da parede e lá está ele, um mofo escuro, espalhado, insistente. Você limpa, passa um pano, usa algum produto com cheiro forte e poucos dias depois ele volta. Isso acontece porque o problema vai além do que os olhos veem. A umidade se acumula de forma silenciosa, se instala nas frestas, nas paredes, nas roupas e cria o ambiente perfeito para o mofo crescer. E quando ele se instala, não é apenas um incômodo visual ou olfativo, é um risco real à sua saúde. A exposição contínua ao mofo pode causar crises alérgicas, problemas respiratórios, dores de cabeça, cansaço e até infecções mais sérias. E o que parece só uma manchinha na parede, com o tempo, pode comprometer móveis inteiros, roupas e até a estrutura da sua casa. Mas a verdade é que você não precisa mais conviver com isso. Existe uma maneira prática e acessível de resolver esse problema. E o melhor, sem precisar apelar para soluções caras ou complicadas. Hoje eu vou te mostrar como combater a umidade e o mofo, usando estratégias simples, naturais e eficazes, que funcionam de verdade. Você vai entender o que realmente causa esse problema, como eliminá-lo pela raiz e, mais importante, como impedir que ele volte. Se você está cansada de limpar, perder roupas e conviver com o desconforto da umidade, esse vídeo é para você. A boa notícia é que sim, existe solução, e ela está mais próxima do que você imagina. Não estamos falando de reformas caras nem de produtos milagrosos que prometem resultados imediatos, mas não funcionam a longo prazo. O que você vai aprender aqui são métodos práticos, naturais e testados que atuam diretamente nas causas da umidade e do mofo, e não apenas nos sintomas. Eliminar o mofo e a umidade exige mais do que limpar a mancha visível. É preciso entender o ambiente como um todo. O que está causando esse excesso de umidade? Falta de ventilação, infiltração, má circulação de ar nos móveis? Cada ponto tem uma solução específica, e é isso que vamos explorar passo a passo. Ao longo deste conteúdo, você vai aprender a identificar onde a umidade se esconde, como usar produtos que você já tem em casa para combater o mofo, como ventilar corretamente os ambientes mesmo em dias frios, e ainda como proteger seus móveis, roupas e objetos pessoais de forma preventiva. Você vai perceber que com pequenas mudanças de hábito e ações simples, é possível transformar completamente o ambiente da sua casa, deixando-o mais leve, mais seco, mais saudável. E o mais importante, você não precisa ser especialista para aplicar essas soluções. Tudo o que você vai ouvir aqui pode ser feito por você mesma, com baixo custo e resultados duradouros. Ao final, você não só vai saber como eliminar o mofo, mas também vai entender o que fazer para que ele nunca mais volte. Porque viver em um ambiente limpo, seco e saudável não deve ser um luxo, deve ser o padrão. Agora que você sabe que é possível resolver esse problema, vamos direto ao ponto. A seguir, eu vou te mostrar 10 estratégias que funcionam de verdade para acabar com a umidade e o mofo na sua casa. Cada uma delas resolve uma parte específica do problema e juntas formam uma solução completa. Dica 1. Ventilação diária. O primeiro passo invisível que muda tudo. O mofo não nasce do nada. Ele precisa de um ambiente propício, ar parado, pouca luz
e, principalmente, umidade. E se existe uma ação simples que pode prevenir boa parte do problema antes mesmo que ele apareça, é essa: ventilar bem os ambientes. Pode parecer básico demais, mas é justamente por isso que muita gente ignora. Deixar as janelas fechadas o dia todo, especialmente em dias frios ou úmidos, cria o cenário perfeito para que a umidade se acumule. E o que começa com aquele cheirinho abafado no armário, logo vira manchas nas paredes, mofo nas roupas e desconforto no ar. A solução? Todos os dias abra portas e janelas por pelo menos 15 a 30 minutos. Se o clima estiver úmido ou chuvoso, ainda assim, permita que o ar circule, nem que seja por menos tempo. O segredo não está enquanto o vento entra, mas sim na troca de ar. Isso ajuda a renovar a atmosfera do ambiente, reduz a concentração de vapor no ar e impede que a umidade fique presa dentro de casa. Nos armários, o cuidado deve ser o mesmo. De tempos em tempos, abra as portas dos guarda-roupas, especialmente os mais encostados nas paredes frias. Deixe o ar entrar, nem que seja por alguns minutos. E, se possível, evite encostar completamente móveis grandes nas paredes. Deixe pelo menos 2 ou 3 dedos de distância entre o móvel e a parede, para que o ar possa circular por trás. Em locais naturalmente mais úmidos, como o banheiro ou a lavanderia, crie o hábito de sempre deixar a janela aberta após o banho ou depois de usar o tanque. Um simples ventilador pequeno pode ajudar bastante nesses casos, mesmo que usado por poucos minutos. A ventilação é o primeiro passo porque ela atua onde o problema nasce, no ar. Sem troca de ar, a umidade se instala. Com ventilação constante, o mofo perde o ambiente ideal para crescer. Pode parecer simples demais para ser eficaz, mas experimente aplicar isso todos os dias e observe como o cheiro muda. O ambiente fica mais leve, as paredes secam mais rápido e os sinais de mofo simplesmente param de aparecer. Dica 2. Desumidificação natural. Como tirar o excesso de umidade do ar sem aparelhos caros? Quando a umidade do ambiente está alta demais, não adianta só ventilar. Às vezes, mesmo com janelas abertas, o ar ainda continua úmido. E é aí que o mofo encontra o cenário perfeito para se instalar. Mas a boa notícia é que você pode reduzir essa umidade do ar sem precisar comprar nenhum aparelho caro. Sim, com ingredientes simples, que talvez você já tenha em casa. O primeiro deles é o sal grosso. Isso mesmo. O sal grosso tem a capacidade de absorver a umidade do ambiente de forma silenciosa e contínua. Para usar é simples. Pegue um pote de vidro ou de plástico. Coloque dentro algumas colheres de sal grosso e posicione esse pote em cantos estratégicos da casa, como dentro do guarda-roupa, embaixo da pia, atrás de sofás ou próximo a paredes frias. Com o tempo, o sal vai começar a ficar úmido e, dependendo do nível de umidade do local, pode até formar uma pequena quantidade de água no fundo do pote. Quando isso acontecer, basta descartar o sal e repetir o processo. Se quiser potencializar ainda mais o efeito, você pode colocar um pouco de bicarbonato de sódio misturado ao sal. Outro aliado poderoso é o carvão vegetal. Assim como o sal, o carvão tem a capacidade de absorver a umidade do ar e também neutralizar odores. Coloque pedaços de carvão dentro de uma vasilha aberta ou dentro de um saquinho de pano e posicione nos mesmos lugares estratégicos. É discreto, eficiente e dura semanas. Essas soluções são especialmente úteis em armários fechados, sapateiras, gavetas e banheiros sem janelas. Ambientes pequenos tendem a acumular mais vapor, e é ali que essas soluções naturais fazem toda a diferença. Você também pode usar sílica gel, aquelas bolinhas que vêm em saquinhos junto com sapatos e bolsas. Se você tiver acesso a elas em maior quantidade, saiba que também funcionam como desumidificadores naturais. Existem versões reutilizáveis que podem ser secas no forno e reutilizadas por meses. Esses métodos são simples, baratos e funcionam de verdade. Ao tirar o excesso de umidade do ar, você quebra o ciclo do mofo antes mesmo que ele comece. E quanto mais secos os ambientes, mais frescos e agradáveis eles ficam no dia a dia. Dica 3. Limpeza estratégica. Como eliminar o mofo da superfície sem espalhá-lo ainda mais?
Quando o mofo já apareceu, seja nas paredes, nos cantos do teto, atrás dos móveis ou nas gavetas, o impulso mais comum é pegar um pano, um pouco de água sanitária e começar a esfregar. Mas aqui está o problema. A forma como você limpa pode, na verdade, estar espalhando ainda mais as esporas do mofo pelo ar. O mofo é um fungo e ele se propaga de forma invisível. Quando você esfrega uma parede mofada sem o cuidado certo, essas esporas se soltam e acabam se instalando em outras áreas da casa. E é por isso que ele sempre volta, mesmo quando você limpou tudo. A primeira coisa a entender é que você não deve começar a limpar o mofo com a superfície seca. Isso levanta partículas. O ideal é sempre umedecer primeiro a área afetada. Para isso, prepare uma solução natural. Vinagre branco puro. Ele é antifúngico, desinfetante e um dos métodos mais eficazes para matar o mofo na raiz. Aplique o vinagre diretamente sobre a mancha e deixe agir por pelo menos 30 minutos. O ideal é usar um borrifador para que o produto penetre nas porosidades da parede, do móvel ou da superfície. Depois desse tempo de ação, limpe com um pano úmido. E aqui vem outro ponto importante. Descarte esse pano ou lave-o imediatamente com água quente e sabão. Se a mancha estiver resistente, você pode reforçar o processo misturando vinagre com bicarbonato de sódio. Vai formar uma espuma que ajuda a soltar o mofo e a neutralizar odores. Essa técnica é excelente para azulejos, rejuntes e áreas de banheiro, onde o mofo costuma se acumular. E lembre-se, nunca use vinagre junto com água sanitária. Essa mistura é perigosa, libera gases tóxicos e não deve ser feita de forma alguma. Escolha um ou outro. Se preferir usar a água sanitária, dilua em água, 1 parte de água sanitária para 3 partes de água, e siga o mesmo processo de aplicação e enxague. Após remover o mofo, é essencial secar completamente a área. Use um pano seco, um ventilador ou mesmo um secador de cabelo para garantir que não fique umidade residual. Isso faz toda a diferença para impedir que o fungo volte. A limpeza correta é um divisor de águas. Não basta apagar o mofo visível. É preciso fazer com que ele realmente desapareça da raiz. E isso só acontece com o produto certo, o tempo certo de ação e o cuidado certo no manuseio. Dica 4. Móveis afastados da parede. Um detalhe pequeno que evita a umidade invisível. Você já reparou em manchas de mofo que aparecem atrás do sofá, do guarda-roupa ou de armários encostados na parede? Mesmo que a frente do móvel esteja limpa e seca, o mofo se instala sorrateiro na parte de trás. E às vezes, quando você percebe, a parede já está manchada ou o móvel danificado. E o cheiro de mofo tomou conta do ambiente. Isso acontece porque quando um móvel grande está encostado diretamente na parede, ele impede que o ar circule livremente. A parede, por si só, já tende a reter um pouco de umidade, especialmente se for externa, estiver em contato com encanamentos ou receber pouca luz. Quando você encosta um móvel ali, o espaço fica selado. Sem ventilação, a umidade fica presa. A parede começa a suar por trás. E o mofo se instala silenciosamente. A solução é simples. Afaste os móveis da parede. Não precisa ser muito. De 5 a 10 centímetros já é o suficiente para permitir a circulação de ar. Essa pequena folga cria um corredor invisível de ventilação, que permite que a parede respire e que a umidade não fique acumulada. Se o espaço for muito pequeno e você não puder afastar tudo, escolha os móveis mais grandes e pesados, como guarda-roupas, estantes, racks e camas com encosto. Esses são os que mais bloqueiam a circulação de ar e que tendem a acumular umidade mais rápido. E aqui vai um reforço. Abra portas de armários e gavetas com frequência, principalmente aqueles que ficam em paredes mais frias ou voltadas para o sul, que recebem menos sol. Um simples hábito de deixar as portas abertas por alguns minutos já faz uma enorme diferença na prevenção. Outra dica é evitar empilhar caixas ou objetos diretamente no chão, principalmente se forem em cantos ou atrás de móveis. Mesmo caixas plásticas podem impedir a circulação de ar e reter umidade. Sempre que possível,
Mantenha os objetos um pouco elevados ou com espaço livre ao redor. Esse cuidado pode parecer pequeno, mas é um dos mais eficientes para evitar o mofo silencioso, aquele que só aparece quando já causou estrago. Afastar móveis da parede é barato, fácil, não exige esforço e pode salvar seus móveis, suas roupas e até suas paredes. Aliás, se você está gostando dessas dicas e quer continuar recebendo soluções práticas como essa para deixar sua casa mais leve, limpa e saudável, aproveita esse momento para se inscrever no canal. É rápido, gratuito e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que podem transformar a forma como você cuida do seu lar. Agora sim, vamos continuar, porque as próximas estratégias vão te surpreender. Dica 5. Banheiro sem mofo. Como secar o ambiente e prevenir manchas de forma definitiva. O banheiro é, sem dúvida, um dos ambientes mais desafiadores quando o assunto é mofo e umidade. Afinal, estamos falando de um local que recebe vapor todos os dias, com pouca ventilação natural e superfícies que retêm água por longos períodos. E não é à toa que o teto do banheiro, os rejuntes dos azulejos e até o box costumam ser os primeiros lugares onde o mofo aparece. O que muita gente não percebe é que mesmo limpando o banheiro com frequência, o mofo pode voltar em poucos dias, se o ambiente continuar constantemente úmido. Por isso, a chave não está apenas na limpeza, mas na secagem eficiente do espaço após o uso. O primeiro passo é criar o hábito de deixar a porta e a janela abertas depois do banho. Mesmo que a janela seja pequena, ela já ajuda a renovar o ar. E se o banheiro não tiver janela, deixe a porta aberta e use um ventilador por alguns minutos para circular o ar. Esse simples gesto ajuda o vapor a sair e impede que ele se condense no teto e nas paredes. Outro cuidado essencial é secar o box e as paredes com um rodinho ou pano seco após o banho. Parece exagero? Pois saiba que esse hábito evita que a água fique acumulada por horas, acelerando o surgimento de manchas pretas no rejunte e de mofo nos cantos. E tem mais. Verifique se o teto do seu banheiro tem tinta anti-mofo. Hoje, já existem tintas específicas que inibem o crescimento de fungos e ajudam a manter a superfície limpa por muito mais tempo. Se o mofo no teto é recorrente na sua casa, vale a pena considerar essa troca na próxima pintura. Para manter o ambiente sempre fresco, você também pode colocar um pote com bicarbonato de sódio ou sal grosso em um canto seco do banheiro. Esses ingredientes naturais absorvem a umidade do ar de forma constante e evitam que o ambiente fique saturado. E se quiser um reforço extra, use uma solução de vinagre branco com algumas gotas de óleo essencial, como tea tree, eucalipto ou lavanda, para borrifar semanalmente nas paredes do box e nos azulejos. Além de prevenir o mofo, vai deixar o ambiente com um cheiro agradável e sensação de limpeza prolongada. Manter o banheiro seco não é impossível. É uma soma de pequenos hábitos diários que, quando aplicados com consistência, fazem o mofo simplesmente desaparecer. Dica 6. Tecidos protegidos. Como evitar que roupas e toalhas acumulem cheiro de mofo? Você abre o guarda-roupa, procura aquela peça que não usa há algum tempo e assim que aproxima do rosto, o cheiro te entrega mofo. Pode até não haver manchas visíveis, mas o odor está ali, impregnado nas fibras. Isso acontece também com toalhas guardadas por muito tempo, roupas de cama, casacos e até com bolsas e sapatos. E o pior é que mesmo lavando, às vezes o cheiro persiste. A origem desse problema quase sempre é a mesma: umidade presa entre os tecidos e falta de ventilação no armário. Mesmo que o ambiente pareça seco, pequenos níveis de umidade no ar são suficientes para, ao longo do tempo, criarem um ambiente ideal para o surgimento de fungos. Mas existe solução, e ela começa na forma como você armazena suas peças. A primeira regra é nunca guardar nada úmido. Isso inclui roupas que acabaram de ser passadas, peças lavadas que ainda estão com leve umidade nas costuras e toalhas que foram usadas uma vez e estão apenas meio secas. Toda roupa guardada deve estar completamente seca, mesmo que pareça exagero. A segunda dica é usar sachês naturais dentro dos armários e gavetas.
um saquinho de algodão com bicarbonato de sódio e algumas gotas de óleo essencial de lavanda, tea tree ou alecrim já ajuda a manter o ambiente seco e perfumado. Você também pode usar saquinhos com carvão vegetal ou pedaços de giz escolar. Sim, o giz absorve umidade como poucos produtos e é ótimo para gavetas. Evite guardar roupas em embalagens plásticas por longos períodos. O plástico impede a troca de ar e favorece a condensação da umidade. Prefira capas de tecido respirável ou mesmo panos leves como TNT. Outro hábito valioso é abrir as portas do armário regularmente para ventilar o interior, especialmente nos dias mais secos. Deixar o guarda-roupa fechado por semanas só acelera a proliferação de fungos e retém o ar abafado entre as roupas. E mais um cuidado que vale ouro: lave roupas guardadas há muito tempo antes de usá-las novamente. Mesmo que estejam limpas à primeira vista, o cheiro de mofo pode estar presente e, ao vestir, ele se reativa com o calor do corpo. Manter os tecidos protegidos exige atenção, mas não esforço. É só criar o hábito de cuidar da forma como você guarda e ventila. Assim, suas roupas vão durar mais, suas gavetas vão cheirar bem e o mofo simplesmente não vai ter onde se instalar. Se você já passou dos 60 e sente que a casa está mais difícil de manter limpa e livre de mofo, saiba que você não está sozinha. Pensando nisso, eu criei um material especial com todo o cuidado: o Grande Guia Sênior de Limpeza e Organização. É um e-book completo, feito especialmente para quem quer praticidade, soluções naturais e um lar mais seguro, leve e acolhedor, sem esforço e sem gastar muito. E o melhor, enquanto este vídeo estiver no ar, você pode acessar esse conteúdo por um valor simbólico. Está tudo lá, prontinho para você aplicar no seu ritmo, com dicas reais que funcionam mesmo. O link está aqui na descrição. Depois me conta o que achou. Agora vamos continuar, porque a próxima dica vai te ajudar a impedir que o mofo se esconda onde ninguém vê. Dica 7. Paredes livres de infiltração. Como identificar e agir antes que o problema cresça. Nem todo mofo é visível de imediato. Às vezes ele começa silencioso, por trás da tinta, infiltrado na parede, e só dá sinais quando já está avançado. A infiltração é uma das causas mais traiçoeiras da umidade crônica. E o pior é que, se não for tratada na raiz, nenhum produto, por melhor que seja, vai impedir o mofo de voltar. O primeiro passo é aprender a identificar os sinais. Manchas amareladas ou escuras que aparecem aos poucos na parede, a tinta que começa a estufar ou descascar, o reboco que parece úmido ao toque, tudo isso pode ser sinal de infiltração. E o mais comum é que essas manchas surjam em paredes externas, próximas a áreas molhadas, como banheiros, cozinhas ou lavanderias, ou ainda nas paredes que fazem divisa com o solo, como porões ou cômodos mais baixos. Se você perceber esses sinais, o ideal é investigar a origem da umidade. Pode ser um vazamento interno em um cano, uma fissura na parede externa que deixa a água da chuva entrar, ou até mesmo a falta de impermeabilização correta da estrutura. Para infiltrações leves, uma boa tinta antimofo e impermeabilizante já ajuda a conter o avanço. Mas se a parede estiver constantemente úmida, é preciso resolver o problema estrutural primeiro. Enquanto isso, uma dica eficaz é usar ventiladores de ambiente voltados para a parede afetada, pelo menos por algumas horas por dia. Isso ajuda a acelerar a evaporação da umidade e evitar que o mofo se espalhe. Você também pode posicionar recipientes com cal virgem ou sílica gel próximos à parede para absorver o excesso de umidade do ar. Se o cheiro de mofo for muito forte nessa região da casa, uma mistura simples pode ajudar a neutralizá-lo. Vinagre branco com algumas gotas de óleo essencial. Borrife nas paredes afetadas, tomando cuidado para não exagerar na quantidade. O vinagre ajuda a matar os fungos na superfície e o aroma do óleo essencial ameniza o cheiro desagradável. E, por fim, evite colocar móveis grandes colados nessas paredes. Deixar um espaço mínimo para o ar circular é fundamental para impedir que a umidade fique presa entre o móvel e a parede, o que só piora o cenário.
Tratar a parede cedo, quando os sinais ainda são pequenos, pode evitar grandes prejuízos lá na frente. É como interromper um vazamento antes que ele inunde a casa. Prevenção, nesse caso, é tudo. Dica 8. Roupas e sapatos de uso pouco frequente. Como evitar mofo mesmo nas peças que você quase não toca? Algumas peças passam meses sem serem usadas. Casacos de inverno, roupas de cama reserva, vestidos de festa, sapatos guardados em caixas, bolsas guardadas para ocasiões especiais. E quando finalmente decidimos pegá-los, lá está ele, o mofo. Ou pior, aquele cheiro abafado e úmido, mesmo que nada visível esteja ali. Isso acontece porque essas peças, por ficarem muito tempo paradas, geralmente guardadas em locais fechados, se tornam alvos perfeitos para o crescimento silencioso do fungo. É importante entender que o mofo não precisa de sujeira para crescer. Ele precisa de umidade, pouca luz e pouco ar circulando. Ou seja, tudo o que existe em um armário fechado e esquecido por semanas. Por isso, o segredo para preservar essas peças está na forma como você as guarda e, principalmente, em como você as revisita. Primeiro passo: não guarde peças sem lavar, mesmo que pareçam limpas. Muitas vezes, um vestido foi usado uma única vez por poucas horas e é guardado de novo sem lavagem. Mas resíduos invisíveis de suor, perfume ou até partículas do ambiente permanecem no tecido. E esses resíduos, com o tempo, alimentam fungos e bactérias. Segundo, não feche completamente as peças em sacos plásticos por longos períodos. O plástico impede a troca de ar, retém qualquer umidade presente no tecido e, em pouco tempo, cria um ambiente propício para o mofo. Prefira capas de TNT, algodão leve ou mesmo panos respiráveis. Terceiro, faça uma rotina de respiro para as peças guardadas. De tempos em tempos, abra o armário. Retire as roupas de uso eventual e pendure por algumas horas em um local arejado, à sombra. Não precisa lavar. Só de ventilar, você já rompe o ciclo da umidade estagnada. O mesmo vale para sapatos e bolsas. Tire das caixas, deixe tomar ar, abra os zíperes, solte as alças. Para reforçar ainda mais essa proteção, coloque sachês desumidificadores caseiros próximos a essas peças. Misture sal grosso, bicarbonato e algumas gotas de óleo essencial de cravo ou lavanda. E distribua em saquinhos de tecido. Eles ajudam a manter o ambiente seco e perfumado por semanas. E lembre-se, quanto mais tempo uma peça fica guardada sem ventilação, mais difícil é tirar o cheiro depois. Por isso, criar o hábito de revisar essas peças periodicamente faz toda a diferença. Não só para manter a roupa livre de mofo, mas também para conservar sua textura, cor e durabilidade. Dica 9. Cheiro de mofo no ambiente. Como neutralizar o odor e deixar sua casa com ar fresco de verdade. Você já entrou em casa e sentiu um cheiro estranho no ar? Um aroma abafado, meio doce, que parece vir das paredes, dos armários ou até dos tecidos. Mesmo depois de limpar tudo, o cheiro continua ali, como se estivesse impregnado no ar. Esse é o famoso cheiro de mofo, e ele é um sinal claro de que o fungo não só esteve ali, como ainda pode estar ativo em algum lugar. Muitas pessoas tentam resolver esse problema com aromatizadores artificiais, velas perfumadas ou sprays de ambiente. E embora eles possam mascarar o cheiro por algumas horas, a verdade é que eles não eliminam a causa, apenas cobrem os sintomas. Para neutralizar de verdade o cheiro de mofo, é preciso atacar a umidade invisível que está no ar e que alimenta os micro-organismos. O primeiro passo é reforçar a ventilação. Pode parecer repetitivo, mas nenhum truque funciona se o ar não estiver circulando. Abra janelas, portas, crie correntes de ar, nem que seja por 15 minutos diários. Isso já reduz a concentração do odor e permite que o ambiente respire. Depois, aposte em neutralizadores naturais. Um dos mais eficazes é o vinagre branco. Coloque um copo de vinagre puro em um recipiente aberto e posicione nos cômodos onde o cheiro está mais forte. O vinagre absorve o odor do ambiente sem deixar cheiro próprio e pode ser reforçado com gotas de óleo essencial se você quiser um toque aromático. Outra opção poderosa é o bicarbonato de sódio.
principalmente em ambientes menores como closets, gavetas ou sapateiras. Coloque 2 colheres de bicarbonato em um potinho aberto e troque a cada 2 semanas. Ele vai absorver tanto o cheiro quanto a umidade leve do ar. Se o cheiro vem dos estofados, como sofás, colchões ou poltronas, vale borrifar uma mistura de água com vinagre e deixar o móvel em local ventilado para secar naturalmente. Uma solução de partes iguais de vinagre e água, com algumas gotas de óleo essencial, também pode ser borrifada em cortinas e tapetes. O segredo está na leveza da aplicação e na secagem completa. Para reforçar a sensação de frescor, você pode preparar um aromatizador caseiro com álcool de cereais, água, óleo essencial de sua preferência e algumas gotas de extrato de própolis ou óleo de tea tree, que também tem ação antifúngica. Assim, além de perfumar, você ajuda a prevenir a volta do mofo. Eliminar o cheiro de mofo é possível, sim, mas exige ação constante. Não basta esconder o odor. É preciso desumidificar, ventilar e neutralizar de forma ativa. Só assim sua casa vai deixar de parecer abafada e passar a ser um ambiente verdadeiramente fresco, limpo e saudável. Dica 10. Prevenção contínua. Crie uma rotina simples que impede o mofo de voltar. Você já limpou tudo, ventilou, secou as paredes, colocou bicarbonato, cuidou dos armários. E mesmo assim, semanas depois, o mofo reapareceu. Isso acontece porque combater a umidade e o mofo não é uma ação pontual, é um cuidado contínuo. E é exatamente por isso que a última dica talvez seja a mais importante: criar uma rotina de prevenção leve e prática, que se encaixe no seu dia a dia, sem exigir esforço extra. O mofo é oportunista. Ele aparece quando a gente relaxa. Uma semana com janelas fechadas, um banheiro abafado, uma peça de roupa esquecida no fundo do armário e pronto. Ele encontra espaço para crescer de novo. Por isso, a prevenção precisa virar parte da sua rotina da casa, assim como você já faz com a louça ou o lixo. Como fazer isso na prática? Comece com uma pequena lista de hábitos fixos. Abrir janelas todos os dias, secar o box após o banho, deixar portas de armário abertas uma vez por semana, verificar atrás dos móveis a cada 15 dias. Coisas simples, rápidas, que levam poucos minutos, mas fazem uma diferença enorme a longo prazo. Além disso, adote desumidificadores caseiros permanentes. Escolha os pontos mais críticos da casa e mantenha neles potinhos com sal grosso, carvão ou bicarbonato. Marque no calendário para trocá-los uma vez por mês. Você também pode deixar avisos sutis em casa, como um lembrete no espelho do banheiro. Deixe a porta aberta após o banho. Pequenos toques que reforçam a consistência. Outro cuidado preventivo é incluir o uso de vinagre ou óleos antifúngicos nas suas limpezas semanais. Não precisa ser toda vez, mas uma vez por semana, borrife vinagre nas áreas mais úmidas da casa, como azulejos, paredes frias e cantos de armários. Se preferir um aroma mais agradável, adicione gotas de lavanda, tea tree ou limão. E aqui vai um segredo. Se você fizer tudo isso com constância, o mofo para de voltar, porque o ambiente deixa de ser propício para ele. A umidade não se acumula, o ar circula, os fungos não encontram terreno fértil. Sua casa se transforma em um lugar leve, arejado, saudável. A prevenção contínua é o que separa quem está sempre apagando incêndios de quem vive em paz com a própria casa. Então, mais do que limpar o mofo, crie uma rotina que o mantenha longe. E com o tempo, você nem vai mais lembrar como era conviver com aquele cheiro abafado ou aquelas manchas indesejadas. Agora que você conhece essas 10 estratégias práticas e eficazes, fica claro que eliminar a umidade e o mofo de forma definitiva não é uma missão impossível. E também não precisa ser cara, complicada ou cansativa. Com pequenas mudanças no dia a dia, com atenção aos detalhes que antes passavam despercebidos, você pode transformar o ambiente da sua casa. Mais do que remover manchas nas paredes, você agora sabe como interromper o ciclo da umidade e impedir que o mofo volte. Ventilar os ambientes, afastar móveis, cuidar do banheiro, proteger tecidos e neutralizar odores
São atitudes simples, mas poderosas. E quando elas se tornam rotina, o resultado aparece de forma natural. Uma casa mais leve, mais seca, mais saudável. E o mais importante, um ambiente onde você e sua família podem respirar com tranquilidade, sem aquele cheiro abafado, sem preocupação com fungos ou manchas que aparecem do nada. Isso não é luxo, isso é cuidado, isso é consciência, isso é qualidade de vida. Agora eu quero te desafiar. Escolha hoje mesmo uma dessas 10 dicas e coloque em prática. Pode ser a ventilação diária, a troca do bicarbonato nos armários, a secagem do box ou a revisão das roupas guardadas. O que importa é começar. E depois de uma semana, veja como o ambiente muda. Você vai sentir no cheiro, na leveza do ar, na sensação de conforto ao entrar em casa. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também está enfrentando esse problema. E me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você vai aplicar primeiro. E claro, se você quer continuar recebendo dicas práticas para manter sua casa sempre limpa, cheirosa e organizada sem esforço extra, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a viver melhor, com menos estresse e mais bem-estar dentro de casa. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!